Bem, minha gente, vamos agora passar o tempo para a nossa professora Via Brasil, a nossa querida Ruth. Ruth, tempo é seu, amiga. Uhum. Obrigada, boa noite. Lígia, agradeço novamente o convite, a confiança. É um prazer estar entre o grupo das mulheres aqui. Bem, a Lígia me passou uma sugestão de um tema e eu gostei bastante. Eu vou desenvolver um pouquinho sobre esse assunto aqui nessa nossa interação, né? Então, é um discurso proferido em 2006 por esse irmão Don Clark para tornar-se instrumento nas mãos de Deus. Eu vou começar reproduzindo um pedacinho da mensagem dele, que onde ele conta a história, exemplificando o que que ele entendia que era ser um instrumento nas mãos de Deus. Vocês me digam se dá para ouvir direitinho. Meu avô, Amadeu Larsen, tinha apenas 34 anos de idade quando, ao levantar-se certa manhã, percebeu que não enxergava bem. Logo depois, perdeu a visão completamente. Ele havia servido uma missão e era membro fiel da igreja. Era um fazendeiro e tinha esposa e 3 filhos. E não poderia imaginar o que seria a vida sem enxergar. A esposa dele e os filhos, ainda pequenos, tiveram de suportar os fardos extras do trabalho na fazenda, e assim o dinheiro logo ficou escasso. Durante essa época de escuridão física, muitas pessoas se tornaram instrumentos nas mãos de Deus para ajudar meu avô. Uma experiência de grande impacto na família ocorreu em 1919. Foi um ano de grandes dificuldades financeiras para todos na cidade em que ele morava. As fazendas estavam sendo tomadas e empresas estavam quebrando. O vô tinha uma hipoteca considerável da fazenda e recebeu um aviso de que ele deveria pagar US$ 195 para que a execução fosse adiada por mais um ano. Para ele, pagar essa quantia era o mesmo que lhe arrancar um braço. Todos estavam em situação semelhante e parecia impossível conseguir tanto dinheiro. Reunindo todos os seus bens da fazenda, os cavalos, as vacas, as máquinas, ele não os venderia por US$ 195. Meu avô pediu a um vizinho que matasse 2 ou 3 vacas e as vendeu junto com outros produtos. Ele vendeu fiado aos vizinhos, entendendo que eles pagariam no final do ano. Mas nenhum de seus devedores conseguiu pagar. A situação econômica de sua família era terrível. Em seu diário, vovô conta: nunca esquecerei aquela fria tarde pouco antes do Natal de 1919. Tudo indicava que perderíamos nossa fazenda. Minha filha Gladys entregou-me um pedaço de papel e disse: isso chegou pelo correio hoje. Levei o papel até minha esposa e perguntei o que era. Eis o que ela leu para mim. Prezado irmão Larsen, você ocupou meus pensamentos durante todo o dia de hoje. Fiquei imaginando se você não estaria enfrentando dificuldades financeiras. Se tiver, tenho US$ 200 que você pode usar. Assinava a carta Jim Drinkwater. Era um homem pequeno e aleijado e que seria o último homem no mundo que alguém imaginaria ter tanto dinheiro disponível. Fui à casa dele naquela noite e disse: irmão Larsen, recebi um telegrama do céu esta manhã e não consegui tirar você da minha mente o dia inteiro. Eu tinha certeza que você estava com problemas financeiros. O irmão Drinkwater me deu US$ 200. Enviamos US$ 195 para o banco, com os US$ 5 restantes. Compramos botas e roupas para as crianças. Papai Noel realmente nos visitou naquele ano. Meu avô, então presta seu testemunho. O Senhor nunca me falhou. Ele tocou o coração de outros, assim como tocou o coração do irmão Drinkwater. Uhum. Fez um corte ali de propósito. Ah, a parte que mais me chamou a atenção foi que ele disse: recebi um telegrama dos céus hoje. Tá? O que que vocês captaram assim de frases de impacto nessa parte da mensagem do irmão?
Foi um milagre do céu, né? Foi um milagre dos céus, né? Que esse homem foi um anjo, né, Ruth? O Senhor, que é uma pessoa que ele nunca imaginaria que tinha Uhum, condições de poder ajudar ele. uhum. E esse homem realmente foi um anjo, né? Do Eu acho céu. que a questão dele, mesmo ele estava passando dificuldade, ter a fé, né? Não deixar, continuar acreditando mesmo nos momentos difíceis. Uhum. A condição que levou à cegueira foi algo muito repentino e totalmente inesperado. Ele disse, comecei a sentir que estava perdendo a visão. Eu imagino que talvez deva ter sido um descolamento de retina para ser tão abrupto assim a perda da visão. E de repente acabou tudo, os olhos ficaram escuros. Então, nós todos estamos sujeitos a esse tipo de situação assim de muita que vai gerar muita insegurança e de uma condição que nós não podemos reparar. Então, nós sempre precisamos esperar pelo melhor, buscar o melhor, mas nós temos que contar com o pior nas nossas vidas, né? Contar com doenças, contar com morte, contar com problemas, contar com desemprego, contar com relacionamentos tumultuados. Então, isso não pode sair do nosso radar. E quando nós nos encontrarmos nessa situação, que cedo ou tarde nós sempre passamos por problemas, então manter a fé, orar muito, que é o que a gente sempre faz, e aguardarmos sim pelas providências divinas. Isso seria para nos beneficiar, mas tem um outro aspecto também, que é quando as outras pessoas estão passando por esse tipo de problema, o que é que nós podemos fazer? Logo no início, ele falou: muitas pessoas serviram como instrumentos de Deus durante aquele período difícil da perda da visão do avô. Mas teve um fato que foi assim o maior, daí é que ele conta essa questão daquele outro vizinho presentear a família com US$ 200, né? Então, o que eu quero explorar nesse momento é o que nós podemos fazer para nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus. Então, Margaret. aqui, tá. Alguém poderia ler essa tela? Sim, o milagre não veio de anjos nem de riquezas, mas de alguém comum que ouviu e obedeceu a uma inspiração simples. Essa história mostra que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode ser instrumento nas mãos de Deus. Uma pessoa não precisa ter um chamado, um título ou perfeita saúde para ser usada por Deus. Uhum, tá. Geralmente são coisas simples que estão ao nosso alcance, nós podemos fazer e vai beneficiar aquela pessoa que for o destinatário da nossa ação. Vamos ver, então, entender um pouquinho o que significa ser esse instrumento nas mãos de Deus, né? Bem, bem simples. Instrumento nas mãos de Deus significa agir sob inspiração para cumprir os propósitos de Deus, do Senhor, na vida de outras pessoas, tá? Isso tudo bem. Mas tem uma outra parte que eu quero ressaltar: é ser um meio e não o fim. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Esse ser um meio, não o fim, então através de nós vamos permitir que Deus se manifeste. É permitir que a vontade, o poder de Deus fluam através de nós para abençoar outras pessoas e cumprir os seus propósitos. Ok, mas mais um pouquinho aqui, ó. Então, ser um meio e não o fim. Vamos dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre ser um meio e depois sobre não o fim. Quem é que pode ler o que significa ser um meio? Ter um meio é ser canal, ponte ou instrumento por meio no qual algo maior acontece. Quando somos meio, o foco não existe em nós, mas no que Deus realiza por meio de nós. O principal é o meio. O artista é quem pinta. A caneta é o meio. O ator é quem escreve. O servo é o meio. O Senhor é quem realiza a obra.
Tá. Ah, vocês podem me falar com outras palavras, então, o que é o ser o meio? Como é que nós podemos ser o meio? É como dizer que a gente que eu acredito quando Jesus fala que ele foi o intermediador entre Deus, ele foi o meio para que nós tivemos a nossa salvação. Ou seja, ele foi Uhum, o meio usado para que nós possamos ter o direito de voltar para a casa de Deus. Ele foi um meio. Então, eu acredito uhum, que nós é como dizer assim, nós somos o vaso que carrega a água, entendeu? Eu tá. acredito que seja assim. Uhum, muito bem. Agora vamos ver, então, ser o meio e não o fim. Vamos ver o que que é o fim, que daí completa o conceito. O que que significa não ser o fim? Quem que poderia ler? Eu leio. O fim é o propósito final, o alvo ou a glória da ação. Quando agimos por egoísmo, vaidade ou reconhecimento, estamos nos colocando como um fim. Queremos que tudo termine em nós. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo age para que a glória vá a Deus, não a si mesmo. Uhum, Verdade. Então nós ajudamos, né? Mas não ajudamos sem esperar algo em troca e a glória, na verdade, vai para uhum, Deus, né? Para Cristo. é. Por trás disso, eu identifico a condição de humildade. Humildade é reconhecer que existe alguém superior a nós. Então, nós podemos fazer muitas coisas boas, nós vamos ajudar aquelas pessoas, mas se nós quisermos ser instrumento nas mãos de Deus, então o reconhecimento de todas as coisas boas que acontecerem para aquela pessoa, nós vamos dirigir a Deus e não a nós próprios, né? Porque nós podemos ser um meio e também ser o fim, tá? Quando nós queremos que, aqui ele fala que o egoísmo, a vaidade e o reconhecimento nos coloquem num pedestal aonde, eu fiz aquilo, mas eu também tenho o meu destaque, tá? E nas mãos de Deus, a humildade faz parte dessa ação, ser o meio e não o fim. Vamos ver o que mais aqui. Então, agora tem alguns exemplos aqui para fazermos a comparação, tá? Então, a situação, ajudar alguém. Se eu for o meio, eu vou fazer porque o Espírito inspirou. E ser o fim, se eu quero ser o fim, eu vou fazer para ser elogiado, para ser reconhecido, para ser visto, para ser notado, tá? Quem pode ler servir na igreja? Buscar servir a Cristo é abençoar, buscar reconhecimento. Uhum, tá. Não, tá dando para perceber, né? Os dois pratos da balança. Quando quero ser o meio sem ser o fim. Dar testemunho. Quem Tocar pode? corações para fortalecer a fé, sem o fim, mostrar conhecimento. Tá. E uma última opção aí, exercer liderança. Mostrar autoridade, ser o fim, inspirar, amar e elevar os outros. Nossa, agora que eu vi, tinha que ser o contrário. Tá trocado, né? É, Tá É isso que trocado, eu vi também. desculpem, é, desculpem. Ser o meio é inspirar, amar e levar os outros. E ser o Uhum. fim é eu me mostrar que eu tenho aquela posição de líder, que eu sou Poder, tem poder, né? isso, poder, que eu estou em cima, que eu Ninguém, mando. ninguém tem poder nenhum, né? Somente o Salvador. É, tá, me desculpem aí, é o contrário, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. Tá. Eu vou contar uma historinha, vou mostrar o vídeo de uma historinha que eu contei, tá? Que é As Mãos de Cristo. Talvez você já tenha ouvido, isso aqui ele relata um fato que aconteceu e a maneira como
as pessoas daquela cidadezinha resolveram o problema é bem interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial. Assista para conhecer a final. Lembre-se, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das historinhas aqui no canal Central das Escrituras. Meu nome é Ruth Jungente de Andrade. Vós sois minhas mãos. Conta-se a história de que durante o bombardeio de uma cidade na Segunda Guerra Mundial, uma grande estátua de Jesus Cristo foi seriamente danificada. Quando os moradores encontraram a estátua entre os escombros, muitos se lamentaram, porque ela fora um símbolo querido de sua fé e da presença de Deus entre eles. Os artesãos locais se propuseram a preparar a estátua, mas as mãos haviam sido tão danificadas que não puderam ser restauradas. Algumas pessoas sugeriram que se contratasse um escultor para fazer novas mãos, mas outros iriam deixá-la como está, servindo de alerta e lembrança permanente da tragédia da guerra. Ao final, a estátua permaneceu sem as mãos. Contudo, o povo da cidade sentiu que algo deveria ser feito. Então, acrescentaram aos pés da estátua de Jesus Cristo uma placa com estas palavras: vós sois minhas mãos. Ao decidirem não reparar as mãos da estátua, os moradores daquela cidade destruída reconheceram algo essencial. Eles próprios deveriam ser as mãos de Cristo. A inscrição, vós sois minhas mãos, aos pés da estátua, simboliza a responsabilidade dos discípulos de Cristo de agir em seu nome. Essa história remete ao texto bíblico do livro de Isaías, em 49:16. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado. Este versículo nos lembra que estamos constantemente na mente e no coração de Deus, gravados em suas mãos como um sinal de seu eterno amor e compromisso para conosco. Da mesma forma, nós, como seus seguidores, devemos ter em mente e no coração as outras pessoas, sempre prontos para agir em nome de Cristo, sendo suas mãos estendidas ao mundo. A guerra trouxe uma devastação imensa. E outra lição importante que podemos extrair dessa história é a de que manter a estátua em seu estado imperfeito, sem as mãos, não apenas reflete a realidade de um mundo marcado pela dor e destruição, mas também serve como um testemunho da capacidade da fé de perdurar, mesmo em meio às maiores inovações. Quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, nossa fé nos impulsiona a encontrar novas formas de vencer as adversidades, de reconstruir o que foi destruído, de continuar servindo Ele. A vida de Jesus Cristo foi repleta de ações caridosas. Ao seguir seu exemplo, usando nossas mãos para fazer o bem, trazemos o Salvador para a vida das pessoas de uma forma tangível e real. Deixe seu like e fique conosco. Tá bom. Eu destaquei 2 pontos aqui, que falando daquela escritura que nós estamos gravados nas palmas das mãos de Deus. O que vocês entenderam desse aspecto que eu salientei aqui na historinha? Tá difícil a pergunta? Tá cortando aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Ó, Eu estava no mute, estava falando no mute. então fala, Lídia. Não, só quer dizer que nós somos as mãos do Senhor, porque quando servimos ao próximo,
estamos simplesmente servindo ao Senhor, quando estamos fazendo algo pelo nosso próximo. Como ele fala, quando cuida desses meus pequenos, né? Você está fazendo isso a mim, né? Então, quando nós estamos cuidando do nosso próximo, estamos realmente Uhum. instrumentos nas mãos do Senhor. Você fala, Germânia? Fleta. Ah, Sim, eu é. acredito que essa palavra também gravada em suas mãos significa também pelos os cravos que Jesus levou nas mãos dele, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados. Então, ele espera que nós possamos ser realmente as mãos dele, fazer as coisas que ele faria através de nós. Ele espera que Uhum. nós possamos fazer as coisas que ele faria. Uhum. Sim. Isso está relacionado com o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é que a Escritura fala que nós estamos gravados nas mãos de Deus. Tá? É diferente de nós agirmos como as mãos de Cristo. O que está querendo dizer? Que Deus, ele tem nas suas mãos todos os nossos nomes, então ele sabe o que está acontecendo conosco. E quando, que nem no caso do avô dele, Deus sabia o que estava acontecendo. Até ele faz uma comparação, diz que eu recebi um telegrama dos céus, que era o comunicado de que aquele senhor ele iria dar US$ 200, tá? Então, porque o avô dele estava com o nome dele gravado nas mãos de Deus, Deus sabia o que estava acontecendo com aquela família, ele acabou encontrando uma outra pessoa para servir de instrumento nas mãos de Deus para ajudar aquele irmão que ficou cego, né? Então, isso o que que é? É a confiança, a gente tem que ter, apesar de todas as dificuldades, tentar sempre manter ativa a esperança, a fé, a confiança, porque Deus está com os nossos nomes gravados nas suas mãos. E muitas vezes nós vamos ser a resposta de outra pessoa, vamos agir como se Deus estivesse presente através do nosso serviço, através conversando, oferecendo, ajudando, ah, fazendo alguma atividade, mas nós vamos atender a necessidade do outro, sendo instrumento nas mãos de Deus. Ruth, também uma coisa muito importante, nós temos que estar em sintonia com o Espírito, porque se nós não estivermos com sintonia, o Espírito vai estar falando, faz isso aqui, aquilo, e nós não vamos estar ligadas. Mas se nós estamos em sintonia, aí nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor de uma maneira mais Uhum. eficaz, porque estamos ligados, né? É, e estarmos atentos às coisas que É, estão acontecendo ao nosso redor. exato. Exatamente. No, deixa eu ver se ele pulou mais de um. Ah, não, aqui mesmo, tá. O livro de Mórmon e as palavras dos profetas reforçam esse princípio. Qual que é o princípio? Que nós estamos gravados, os nossos nomes estão gravados nas mãos de Deus e que nós podemos ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, lá em Alma 29, a 29:9 tem essa passagem aqui. Quem que pode ler, por favor? Leiam, meninas. Sei que o Senhor me ordenou e isso me glorio. Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim. E esta é a minha glória, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Oi? Posso continuar? Sim. Por favor. Para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é a minha alegria. Ok. Acho que só até aí, né? Uhum. Tá. Então, qual era a recompensa que o próprio Alma estava desejando para ele? O que que ele estava querendo receber em troca de servir as pessoas? A glória dele era que as pessoas glorificassem a Deus. Isso Hum. faria ele feliz. Isso mesmo.
tá? Então, ser instrumento nas mãos de Deus é fazer o bem para aquela pessoa, porque nós vamos ver, vamos verificar o resultado daquilo, é que aquela pessoa vai se aproximar de Deus. Então, quando nós percebemos isso, essa alegria vai ser a nossa recompensa, essa alegria vai ser a nossa glória por termos agido, sendo instrumento nas mãos de Deus. Nesse caso, mais precisamente, que ele estava em missão, ele não queria ser a causa da conversão, mas o meio pelo qual as pessoas tivessem o seu coração tocado pela palavra. Ele se gloriava não em si mesmo, mas em seu propósito divino, em ser uma pessoa que cumprisse aquele propósito divino. Então, a nossa intenção, quando nós estivermos servindo alguma pessoa, vai caracterizar se nós estamos sendo instrumento nas mãos de Deus ou se nós estamos sendo o fim, tá? O desejo de ser o fim, de querer aparecer, de querer que temos poder, que temos riqueza, que nós somos úteis, que nós somos bacanas, que nós somos generosos, né? Isso deve ser o nosso sentimento, mas não o desejo de reconhecimento por essas coisas. Vamos ver aqui mais. Eu peguei alguns exemplos práticos de como é que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Então, o primeiro bloco de exemplos práticos de sermos instrumentos nas mãos de Deus, referente a relacionamento com Deus. Vocês podem ler, cada uma lê uma, por favor? Orar diariamente, pedindo oportunidades para servir. Senhor, mostra-me hoje alguém que eu possa ajudar. Ler as escrituras com intenção de aplicar o que aprender. Jejuar e ponderar sobre como usar seus dons e talentos para o bem. Anotar impressões espirituais e agir sobre elas. Manter um coração humilde e disposto. Aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela difere da sua. Uhum. Tá. Então, vejam que o diferencial é sempre o nosso sentimento, sempre a nossa motivação, sempre aquilo que está dentro do nosso coração, nos indicando o, o que nós queremos fazer, tá? Então, aí sim nós vamos estar sendo instrumento nas mãos de Deus. Isso exclui a necessidade de ser reconhecido, exclui o orgulho, exclui o egoísmo, exclui o desejo de receber a glória dos homens. Exemplos práticos de sermos instrumento nas mãos de Deus através do serviço ao próximo. De novo, por favor, cada um lê uma. Ouvir alguém com empatia. Muitas vezes, o maior serviço é apenas estar presente. Enviar uma mensagem ou ligação inspirada a quem o Espírito trouxer à mente. Prestar serviço silencioso. Deixar uma refeição na porta. Pagar discretamente uma conta. Ajudar no transporte. Ajudar um jovem, um idoso ou uma mãe sobrecarregada sem esperar nada em troca. Apoiar líderes e professores da igreja. Oferecer ajuda antes que peçam. Tá. Vejam como as coisas podem ser bem simples para nós sermos instrumento nas mãos de Deus, né? Eu atendo como psicoterapeuta, então eu fico ouvindo as pessoas e é, assim, assombroso como as pessoas dizem, nossa, eu não tenho ninguém para conversar. Eu disse, Nossa. como assim? As pessoas são casadas, as pessoas têm mãe, as pessoas têm amigos, as pessoas têm filhos, as pessoas trabalham e elas não têm ninguém para conversar, né? Então, às vezes a pessoa quer falar, mas o outro não está interessado em ouvir o que está se passando dentro do coração daquela pessoa e o que está representando de dificuldade aquela situação que ela está vivendo. Então, ouvir com alguém com empatia
dentro da igreja nós temos muito essa oportunidade. Nos nossos designações de ministradoras, muitas vezes a irmã não precisa de mais nada, mas só alguém que a escute com atenção, às vezes só para desabafar, só para ouvir um conselho, só para contar algo que ela vivenciou. Então, muitas vezes o maior serviço é apenas ouvir, assim, demonstrando que a pessoa está realmente presente, atenta, entendendo o que o outro quer falar. Vocês têm Ruth, exemplo? desculpa, Ruth. Está escrito nas escrituras que nos últimos dias as pessoas iriam pensar só nelas. Então, estamos vivendo em uma era, numa época de egocentrismo. Somente elas, meus problemas, minha vida, não tenho tempo, estou estressado, tudo isso, entendeu? É Então, é verdade. isso que causa esse problema das pessoas se sentirem só porque não tem alguém que se preocupe por elas, né? E não é só dentro da igreja, até fora da igreja. Sim, Em tanto qualquer lugar onde é. nós estamos, sempre tem alguém que quer se desabafar. Isso já Uhum, aconteceu comigo várias vezes. Uma pessoa estranha que desabafa de repente. sim. Então, o mundo está tão preocupado, as pessoas estão tão preocupadas, correndo, 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 e se esquecem da coisa principal, é de realmente a gente dar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. E tem tantas pessoas que precisam de ajuda, somente como você falou, Ruth, é só dar um pouquinho de carinho, não precisa fazer mais nada, dar um abraço, sei lá, qualquer coisa, escutar, Uhum, como você falou, mais é. nada. Uhum, escutar, E exatamente. todos precisam, né, Ruth? Todo mundo precisa. Todos Uhum, nós precisamos. Não é é. só os outros. Todo mundo precisa. Uhum. Faz assim, é parte da nossa essência, da nossa programação como ser humano, ser ouvidos e também ouvir os outros. Quando nós nos afastamos disso, nós nos desalinhamos assim com a harmonia da vida. Se eu não escuto ninguém dentro de casa, começa a ter vários problemas e as pessoas vão tentar ser escutadas, ser notadas de outras formas, tá? E se eu não tenho ninguém para me escutar, eu também vou sentir esse vazio, eu vou me sentir carente, eu vou me sentir sozinho, daí às vezes começa a desenvolver muitos, isso é a porta de abertura, de entrada de muitos daqueles transtornos psicológicos, emocionais, psiquiátricos que as pessoas desenvolvem, a ausência de ter alguém para conversar, tá? Ahn, Quando a gente estuda psicologia, tem um jargão que diz que praticamente 50% do problema das pessoas são resolvidos quando elas conseguem botar para fora o problema, quando elas conseguem ter alguém que está escutando aquilo que elas precisam exteriorizar. Então, é muito importante nós dedicarmos o tempo. Algo que eu quero chamar a atenção, assim, como tem sentido uma grande necessidade de muitas pessoas colocarem nas redes sociais uma imagem de que a vida delas está tudo bem, tá? Como um espelho, como uma vitrine de que a vida delas está em perfeita ordem, né? Quase sempre isso não corresponde à realidade, né? Quanto mais a pessoa tende a mostrar, querer dizer que está tudo bem, o coração dela está em bastante sofrimento, quase sempre. Então, a gente tem que ter, assim, eu me chamo a atenção quando eu vejo essas pessoas que estão expondo tudo, dando muita abertura, eu já digo, ali tem problema. Dentro da família, como é que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus? Novamente, cada uma lê uma, por favor. Dar atenção genuína aos filhos, cônjuge e demais familiares. Orar em família para buscar orientação e paz. Perdoar prontamente, permitir que o amor prevaleça. Ayudar discretamente más en las tareas domésticas que precisan de coerción. Reconhecimento. Reconhecimento, de De reconhecimento.
Gracias. Sem necessitar de reconhecimento. Isso, ajudar nas tarefas sem precisar de reconhecimento. Criar um ambiente de paz onde o espírito possa habitar. Uhum. Tá, então aqui novamente são exemplos simples e que eu poderia perguntar assim, quais deles são impossíveis que nós coloquemos em prática? Hermana, es lo que podemos aprender que el Evangelio es nuestra vida diaria. Uhum. La vida Sim, diaria, nosotros mas tem algum desses exemplos, nossa, isso aí é impossível de eu colocar em prática? exacto. Alguno dessas coisas aí, tu crees que é difícil, Abelina, No, poner em prática? ninguna. Isso. Todas son fáciles porque Tá. es de nuestra vida diaria. Uhum, tá. Então, esse tornar-se instrumento nas mãos de Deus, como quase tudo no Evangelho, está relacionado com a simplicidade. Então, vejam que são exemplos, são dicas, que se nós nos esforçarmos para cumprir, o resultado vai ser muito bom e aquela pessoa vai sentir que nós somos anjos na vida delas, que nós somos enviados por Deus. Mais um pouquinho. Exemplos práticos de sermos instrumentos nas mãos de Deus na igreja. Cumprir seu chamado com alegria e pontualidade. Aham. Voluntariar-se para ajudar. Por exemplo, visitar enfermos, recepcionar as pessoas, ajudar em atividades. Compartilhar um testemunho inspirado, mesmo que simples. Aham. Ayudar a los líderes en lugar de criticarlos. Isso. Ser exemplo de fé, pontualidade e reverência. Tá. Quando nós percebemos que as pessoas vivem ou cumprem essas dicas aqui, como é que nós nos sentimos? Feliz, né? Alegre. Uhum. Feliz. Sí, Abençoados, felices, en paz. em paz. Nossa, que bom ter líderes dedicados, que bom ir na igreja, está tudo direitinho, que bom não participar de uma atividade que é edificante ou que é alegre, que confraterniza, onde a gente sente um sentimento de confraternização com os outros. Que bom assistir uma aula bem preparada, onde eu saio de lá inspirado, onde percebe que a pessoa preparou, pensou nas pessoas que estariam ouvindo. Então, são novamente exemplos de ações que estão ao nosso alcance. Então, nós seremos instrumentos nas mãos de Deus fazendo isso. Tá. E como lá um pouquinho atrás eu falei que nós devemos ser o meio e não o fim, né? Se uma pessoa cumpre essas dicas, ou se nós cumprimos essas dicas, vocês acham que nós estaríamos que nós estamos fazendo isso para a nossa glória, assim, para o nosso ser reconhecido que nós somos os bons, que nós somos as melhores, ou quando nós fizermos essas coisas, nós vamos estar mostrando que Deus está presente ali naquele lugar. Vamos mostrar que realmente somos as mãos do Senhor. Isso. Somos as mãos do Senhor. E esse é o objetivo, né? Em tudo dai graças a Ele. Tá. E para terminar, tem deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Tá, eu movi aqui, que estava em cima. Esse irmão que deu esse discurso, contou a história do avô dele, ele terminou a mensagem dele lá naquela conferência em 2006, quase 20 anos atrás, dizendo assim: eu tenho um livrinho que levo comigo, no qual registro a inspiração e os pensamentos que recebo do Espírito. Uma de vocês comentou: olha, precisa ter o Espírito, e é verdade.
Não parece grande coisa o livrinho dele, e está desgastado e de vez em quando tenho de trocá-lo. Quando me ocorrem certos pensamentos, anoto-os e tento executá-los. Descobri muitas vezes, ao fazer algo na minha lista, que minha ação fora a resposta às orações de alguém. Tem havido também ocasiões nas quais não fiz o que estava na lista, só para descobrir mais tarde que havia alguém a quem eu poderia ter ajudado, mas não o fiz. Quando recebemos inspiração relativa aos filhos de Deus, se anotarmos esses pensamentos e a inspiração recebida e obedecermos a eles, a confiança de Deus em nós aumentará e Ele nos dará mais oportunidades de sermos instrumentos em Suas mãos. Eu vou repetir esse último aqui. Quando nós recebemos a inspiração, se nós anotarmos os pensamentos e a inspiração recebida e obedecermos a eles, a confiança de Deus, não é a nossa confiança em Deus, é a confiança de Deus em nós. Então, Deus vai ter mais confiança em nós. E quando ele tem mais confiança em nós, ele ainda vai acrescentar, ele vai aumentar as oportunidades para nós sermos mais instrumentos nas mãos de mais instrumentos na vida de outras pessoas, porque nós estaremos agindo no lugar dele. Então, eu achei bem importante isso que ele falou. E tá, eu gostaria de ouvir vocês a respeito desse tipo de ação, deles ter o caderninho, para ele se lembrar de servir melhor. Como que nós, exemplos de vocês, como é que nós podemos estar mais atentas para as condições das pessoas que estariam necessitando de alguém que venha ser um instrumento nas mãos de Deus? Isso do caderninho é uma ótima ideia. Eu acho que é uma coisa boa, dá para copiar. Porque às vezes a gente realmente sente alguma coisa. Quem nunca passou por uma pessoa necessitada na rua e não te deu vontade de ir lá e dar alguma coisa e às vezes ignorou? Eu já passei por isso. E às vezes a gente passa por isso e depois ficou pensando, ai, olha como estava aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela criança. Ah, eu poderia ter passado lá e ter dado esse dinheirinho que eu tinha aqui, ou ter feito alguma coisa para ajudar. E já aconteceu comigo isso. E Uhum. essa ideia do caderninho, eu acho que é uma coisa boa que a gente poderia realmente anotar, ou sempre, talvez, se não gosta de escrever, talvez estar anotando o que a gente, pensando mais no que a gente está fazendo e no que nós poderíamos realmente estar fazendo para a glória de Deus. Uhum. Bem. Na igreja, nós recebemos muito incentivo para escrevermos, né? Escrever o sentimento, escrever o que vem à mente, escrever a inspiração, escrever a dica, escrever o estudo, né? Porque quando nós escrevemos, aquilo fica mais forte dentro de nós, tá? E a possibilidade de esquecermos diminui bastante. Então, ele diz aqui, se anotarmos esses pensamentos e a inspiração e obedecermos a eles, a confiança de Deus em nós aumentará. É. O presidente Oaks disse uma vez em uma frase que eu vi numa liarrona, que ele dizia que a mãe do aprendizado é a repetição. Então, É. assim, quanto mais a gente repete as coisas, mais a gente mentaliza, mais a gente foca, mais a gente é melhor naquilo que Uhum. a gente precisa melhorar. E às vezes realmente é uma coisa difícil, mas com a repetição se torna fácil, né? Quando nós estávamos aprendendo a caminhar, quem nunca se segurou numa parede, numa cadeira, na mão de alguém, para aprender a caminhar e até mesmo chegar a correr como hoje? Uhum. Tá bom. Então, posso falar? Está falando sobre registrar. Eu tenho esse hábito, né? Às vezes eu tenho um sonho, alguma coisa assim,
E aí é na madrugada, aí eu, para o sono não ir embora, eu coloco, falo, não, só tenho que registrar agora, porque eu posso dormir e esquecer. Uhum. E aí eu tenho o hábito de registrar. É Uhum. bem interessante. É. Mm, Aqui no meu escritório eu tenho um monte de papeizinhos que eu preciso escrever, porque se eu não escrever, parece que a cabeça não processa aquilo que tem que ser feito. E me É, ajuda bastante a dar desenrolar as coisas que estão sob minha responsabilidade. aqui na nossa aula, eu sou a presidente da Sociedade de Socorro, né? E todas as aulas, a minha primeira conselheira, ela anota, ela faz uma chamada e ela anota quem não veio e ela passa para mim. Aí ou eu ligo ou eu mando mensagem para todos que não vieram. Isso são todos os domingos que eu faço. E isso é muito bom, porque a outra pessoa se sente acolhida, ela se sente que alguém está se importando com ela. Uhum. sí, algo que es bien importante es también hacer lo que hacemos en el Evangelio, lo que el Señor quiere que hagamos. A veces se nos hace un poquito difícil porque no tenemos la verdadera intención. Y eso es tan importante, tener una verdadera intención con un propósito para hacer las cosas que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Uhum. É. Es bien importante orar para mantener el espíritu. Y hay muchos distractores que nos desenfocan de lo que Sim. Dios quiere para nosotros. Uhum. Muito bom. Muy linda su clase, hermana. Uhum. Muito bem. Então, acho que terminando aqui. Então, esse é um pequeno conteúdo que eu preparei, pensando em inspirar vocês e a mim também, né? E encerro, então, essa apresentação, desejando que nós sejamos sempre humildes e que Deus nos capacite cada vez mais para nós representarmos Jesus Cristo, agirmos como Jesus Cristo na nossa família, nos nossos amigos, nas nossas comunidades, aonde nós estivermos, porque há muita necessidade da, da lembrança de Jesus Cristo e de vivermos como Jesus Cristo nos ensinou. Então, as nossas mãos caridosas, o nosso comportamento de discípulos de Jesus Cristo vai fazer a diferença na vida das pessoas e isso vai se projetar nas suas famílias, na escola, nas comunidades e o mundo vai ficar um pouquinho melhor. Então, se nós iniciarmos, é uma corrente do bem, isso vai passar adiante. E deixo então essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queremos expressar nossa agradecimento, né, por essa aula tão bem, vamos dizer, como a Ruth pôde nos passar essa mensagem tão linda e também pelo carinho, pela dedicação e aprendizado que foi compartilhado, tá? Realmente nos ensinou muito sobre o serviço ao próximo, né? E isso realmente é sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E também agradecer pelo tempo de cada professora se preparando para realmente nos dar esses minutos tão edificantes, como eu sempre falo, esse banquete espiritual que tanto necessitamos. Olha, Nós realmente necessitamos desses momentos de aprendizado. E agradecemos, Ruth, pelo seu tempo, tá? E por estar aqui conosco nesse horário já, que já são 11 horas no Brasil. Obrigada, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui conosco. E agora são 2 horas, né? Yes, e nos dando essa aula tão bonita, que foi dada com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigada, de verdade. Nada. Em nome de todas nós.